Deus nos conceda graça nesse momento quando nós nos propomos compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Nós estamos estudando Filipenses, o primeiro capítulo, do versículo de número 7, nós vamos considerá-lo nesse momento, quando Paulo diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois coparticipantes da graça comigo. Como nós temos trabalhado o texto, tentando aplicá-lo, buscando aplicá-lo na vida da família e na vida da igreja, enquanto nós pensamos no aspecto saudável ou de uma igreja que é sadia e que ela também é frutífera. Da mesma forma, nós esperamos encontrar uma família frutífera que também é sadia. Paulo fala dos colossenses que eram participantes da graça juntamente com ele. A pergunta é, o que é que Paulo quer dizer quando ele afirma que os filipenses eram coparticipantes da graça de Deus com ele? Nós precisamos rever o conceito de graça. Para muitas pessoas, graça significa prosperidade material, prosperidade financeira, isenção de doenças, isenção de enfermidades, isenção de lutas e isenção de provações. Mas Paulo, quando fala nesse contexto de graça, ele está falando dos dons que Deus dá a cada um daqueles que são salvos, de cada um daqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Isso nós encontramos em Romanos, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 8, quando ele fala que a uns é dado o dom da liberalidade, a outros o dom da exortação, a outros o dom do ensino, e aquele que ensine deve se esmerar no fazer, a outros é dado o dom de misericórdia. É sobre esses dons que nós estamos falando. A família precisa treinada, exercitada para encontrar esses dons que Deus tem concedido a cada membro. E esse é o papel do sacerdote, juntamente com a sua esposa, que é fiel no lar, que trabalha buscando o ensinamento e o aprendizado da família, juntamente com esse sacerdote, debaixo da supervisão dele, buscando assim aplicar esses ensinamentos, esses dons, eles sejam descobertos para cada um, à medida que Deus se revela na sua palavra, e vamos aplicando, exercitando cada um deles. Paulo, em Romanos capítulo 2, do versículo 5 ao 8, ele fala sobre alguns dons. O dom da misericórdia, a capacidade de ouvir pessoas, de sentir a sua dor, de demonstrar empatia para com essas pessoas. Os membros da família, os membros da igreja precisam exercitar o dom da misericórdia e encontrar então esse aprendizado de aprender a ouvir, de ser solidário às pessoas, de demonstrar empatia, de assumir a dor dele de uma forma lado a lado, comprometido com ele, ajudando e sustentando. Ele fala também do dom da exortação, a capacidade de desafiar e de incentivar pessoas, corrigi-los, mostrar o caminho certo e conduzi-los nesse caminho certo. Não meramente exortar, não meramente repreender esta pessoa, mas uma exortação, dando a ele a capacidade de enxergar o seu erro e de apontar o caminho certo e juntamente com ele trilhar esse caminho certo. Uma das razões porque a igreja às vezes não cresce com tanta qualidade, a família não desenvolve com tanta harmonia e qualidade, é porque muitos de nós, tanto dentro da família como na igreja, estão crescendo sem desenvolver essa vida espiritual, sem desenvolver esses dons. Nós não buscamos treinar isso na família e também na igreja. Poucos são aqueles que sabem quais são os seus dons, e desses poucos que sabem, poucos exercitam os dons que têm, a menos que eles sejam desafiados, a menos que eles sejam conduzidos e apontados. Em Efésios, capítulo 4, versículo 16, quando Paulo trata dessa graça, que os colossenses são coparticipantes, ele fala ali da igreja como um corpo, como um organismo vivo. E é assim que o corpo cresce. O corpo unido, consolidado,
com a justa cooperação de cada um, ele cresce em amor para a perfeição da cabeça ou do corpo que tem como cabeça a pessoa de Jesus Cristo. As igrejas crescem à medida que cada pessoa usa o dom que Deus tem dado a ele. E é certo que Deus dá no mínimo um dom para cada crente, para cada regenerado, com uma proposta de edificar a igreja, com uma proposta de que a igreja amadureça, que ela deixe de ser menino, que ela chegue à perfeita varonilidade da pessoa de Jesus Cristo, não sendo levado por vento de doutrinas, não sendo jogado para lá e para cá com qualquer ensinamento, mas ela tem o princípio de promover a edificação do corpo e da igreja. A maioria das igrejas, então, é encontrada como deficiente em algumas áreas da sua administração, da sua conduta, do seu relacionamento, por esses membros não exercerem dons, por não colocar em prática. E muitas das vezes encontramos irmãos querendo o dom do outro. Deus te deu um dom e você acha que aquele aparece mais, aquele outro é mais apresentável. E assim dentro da família nós percebemos uma disputa, uma discórdia, quem é o filho preferido, quem não é, quem é o pai amado, quem é a mãe amada. E nós encontramos essas dificuldades porque não entendemos essa graça. Paulo está dizendo que esses crentes de Filipos estavam sendo coparticipantes, cooperadores do Evangelho, do desenvolvimento do reino de Deus, da glória de Deus, para que o nome de Cristo fosse glorificado, para que o nome de Cristo fosse honrado. Usar todas as habilidades que Deus tem nos dado por meio desse dom, na expectativa de promover o crescimento do reino. Observem que não é promover o nosso bem-estar, não é promover o nosso sucesso, as nossas vitórias. Os dons são dados a cada um de nós para que nós venhamos promover o crescimento e a edificação do reino. Cada membro individualmente atuando e aplicando e exercitando o seu dom, fazendo com que essa família seja frutífera, fazendo com que essa família seja bem-sucedida, triunfante, da mesma forma levando para dentro da igreja cada membro, cada família exercitando os seus dons e assim fazendo a promoção do reino, promovendo o crescimento do reino de Deus para a glória de Deus Pai. A graça nos foi dada para que esse reino esteja avançando e assim nós possamos mostrar ao mundo de forma prática, colocar isso como prática em nossas vidas, exercitando hospitalidade, exercitando a doação, vivendo de forma sacrificial. Lembre que nós falamos no vídeo passado, o amor ele é um amor prático, ele é um amor sacrificial, ele é um amor perdoador. E exercitando esses dons, nós vamos demonstrar essa característica ao mundo e nós vamos assim avançando com o crescimento do reino de Deus, propagando o reino de Deus e alcançando pessoas à medida que nós vamos amando de forma prática, à medida que nós vamos concedendo perdão, o perdão como Cristo nos concedeu e à medida que nós nos dispomos a sacrificar boa parte daquilo que é conforto, que é luxo da nossa vida, para ver os irmãos sendo socorridos, para ver o ímpio percebendo o nosso amor, a nossa unidade em Cristo Jesus. Os dons espirituais, eles são dados para promover a edificação da igreja. Está lá em 1 Efésios 4 e também em 1 Coríntios 12, 7, quando fala ali que aprove a Deus conceder a cada um o dom que foi dado a cada um de nós conforme a própria vontade de Deus. Essa expressão, aprove a Deus conceder dom como lhe aprouve, né? Como lhe apraz, como agrada o coração de Deus, e não como nós queremos os dons. Quando Paulo fala para nós buscarmos os melhores dons, isso ele está dizendo que nós devemos procurar e entender o dom que Deus nos deu. Porque quando nós estamos exercitando o dom que Deus nos deu, não há nenhum outro dom melhor do que esse. Porque foi esse que Deus nos deu e é esse que Ele nos usa em nós para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. A pergunta é, alguém tem nos encontrado servindo como cristão? As pessoas estão percebendo que nós estamos dispostos a servir, nós estamos dispostos a envolver com o corpo de Cristo, a sermos solidários,
a exercer empatia, misericórdia, exortação, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Há uma disposição, há uma disponibilidade no nosso coração para demonstrarmos os dons que Deus tem nos dado, para que o reino de Deus seja promovido, para que a igreja seja edificada, para que a nossa família seja edificada, cada um exercendo o seu dom, o sacerdote, a esposa, os filhos, os pais, e assim fazendo com que a família cresça de forma saudável, de forma frutífera, e os nossos vizinhos, os nossos irmãos, os nossos parentes vão percebendo como que Deus tem edificado a nossa família e como Deus tem edificado a nossa igreja. Nós poderíamos pensar em alguns pontos aqui de como nós poderíamos exercitar esses dons que Deus tem nos dado. Primeiro, nós podemos exercitar aquele que tem o dom do ensino, ensine com esmero, seja zeloso em ensinar. Aquele que Deus concedeu ele a capacidade de aconselhamento, seja pronto para ouvir, para entender, para compreender as pessoas e ser um grande conselheiro à luz das Escrituras e não à luz dos seus próprios conceitos. Se você tem o dom da diaconia, o dom do serviço, ajude as pessoas, socorra as pessoas, contribua com liberalidade, dê atenção àqueles mais necessitados, àqueles mais carentes. Você tem o dom da liderança, então lidere com o princípio do temor a Cristo, do temor da responsabilidade que Pedro nos exorta na primeira carta dele, o capítulo 5, não com ganância, não com soberba, mas no exemplo de Cristo, com humildade, liderando as nossas ovelhas, os nossos liderados com amor. E assim o mundo perceberá em nós, a igreja verá em nós que Deus nos concedeu os dons por causa da sua graça. Essa graças aqui, no grego, que quer dizer essa expressão de dons, presentes, dons que Deus nos deu para que nós possamos promover a edificação do corpo, para que possamos promover a edificação da igreja, a glória de Deus Pai. E como diz Efésios 4,16, todo o corpo bem ajustado e consolidado em amor promova a unidade da igreja. Isso aplica à minha família, à sua família e à nossa igreja. Que Deus nos abençoe com esta palavra, que Ele faça com que nós venhamos exercer os nossos dons, para que o nome dEle seja glorificado, o nome dEle seja honrado. Deus os abençoe, Deus os guarde, guarde cada membro da sua família e console toda a sua família, para o louvor da glória dEle. Fiquem todos com a paz de Cristo e até mais.